Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho duas mulheres incríveis ao meu lado, Alice Ruiz e Luli Pena. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Helena. Muito bom estar aqui. Sabe quando a gente admira alguém que a gente só vê de longe, que a gente escuta, que a gente ouve falar, que a gente lê, e aí de repente você tem a oportunidade de conversar? É essa sensação que eu tenho aqui agora. Vou dizer que tudo começou quando eu recebi aqui em casa um livro lindo que acaba de ser lançado, foi lançado no final do ano passado, que chama Milágrimas. É um poema da Alice Ruiz maravilhoso, que foi musicado pelo Itamar Assunção, que eu escuto no repeat já em muitos momentos da vida, já foi minha trilha sonora, Milágrimas, e que a Luli Pena transformou num poema visual também, num livro, e que depois eu descobri que foi feito todo durante a pandemia, então nem teve um encontro presencial. E eu fiquei pensando, como é que lidar com tanta sensibilidade, quando a gente está falando de temas e de emoções, lidando com um trabalho colaborativo, então trabalhando junto, entendendo junto como isso poderia virar um livro, e com a barreira da distância também. Como é que tudo começou, Alice? O livro foi uma iniciativa da Isabel Malzone, da editora Caixote. Ela disse uma coisa um pouco parecida com o que você disse, da presença dessa canção numa certa época da vida dela, e como a gente já estava desenvolvendo um outro trabalho juntas, ela falou, e se? A ideia é totalmente dela. E ela também escolheu a Luli, que foi uma surpresa deliciosa para mim, porque eu ainda não conhecia o trabalho dela. Não dá para a gente conhecer tudo, né? Não há tempo viável para isso. E foi maravilhoso descobrir a Luli, que me foi apresentado o trabalho pela Isabel. Eu amei e achei que teve tudo a ver, mas ela teve total independência, porque a leitura visual, a interpretação é totalmente dela. A Isabel me mandava de vez em quando e dizia, o que você está achando? E eu só dizia, lindo, maravilhoso, vamos em frente. Não teve nenhum momento que eu dissesse, mas não era isso, não teve. E quer saber, a gente ainda não se encontrou. Esse encontro está rolando aqui hoje virtualmente, viu, gente? Ainda não estamos fazendo gravação presencialmente, mas é muito bom essas reuniões que acontecem, esses ICs maravilhosos, né? Que, de repente, ganham forma de um jeito tão bonito. Luli, você tinha uma relação já com Milágrimas antes de receber essa missão de transformar em desenho, dar uma cara visual para essa poesia tão linda? Eu tinha, especialmente na gravação do Itamar, né, que foi muito importante para mim. Eu acho que para a minha geração, e não só por causa desse livro, acho que mesmo antes desse livro, eu acho que muita gente tem uma relação muito forte com essa música, né? Com essa e com a Socorro também, que eu acho, da Alice Ruiz, que também eu acho que é uma prima dessa música e tal. Quando a Isabel me ligou e falou, você não quer transformar Milágrimas numa história em quadrinhos? Eu não acreditei, foi quase um presente mesmo, sabe? Caindo, no meu colo, foi uma coisa, não podia acreditar, falar, não é possível, jura? Que coisa mais maravilhosa, né? Poder... E depois também, Alice, não te falei isso, eu ficava pensando, gente, e isso ainda vai me fazer conhecer a Alice, a minha era um presente imenso, embora a gente não tenha se encontrado ainda, né? Mas eu acho que a Alice podia contar sobre a origem da letra, porque é muito linda a história da origem da letra. Eu acho engraçado, por exemplo, porque acho que eu fui conhecida como poeta antes de ser conhecida como letrista, e aí as pessoas se referem a esse poema, mas a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é a minha letra. Eu acho que, embora eu faça questão que as minhas letras sejam poéticas, mas tem umas diferenças tão claras entre letra e poema papel, porque, olha, o poema você tem muito mais tempo para ler, para voltar a ele, então ele pode te oferecer mais dificuldade, por exemplo. A letra não, a letra quanto mais coloquial, mais ela fala direto com as pessoas, então
embora tenha muitas semelhanças, para mim, pelo menos, eu tenho ideia, tem trama na linguagem, tanto no poema papel quanto na letra. Mas a letra prima por essa coisa mais simples, sabe? Mais direta, mais coloquial, mais eu costumo dizer que a diferença de poema papel e letra de música é que nem amor e paixão. O poema é que nem o amor, você vai construindo a relação com o poema. Já a letra de música é que nem paixão, ou ela te arrebata ou não acontece nada. Maravilhoso isso, Alice. Eu tô apaixonada agora. Essa é a minha situação, Alice. É engraçado, porque eu acho que talvez até quando eu falei, não pensei nem tanto na forma técnica, né? Mas eu acho que tem isso. A gente fala de alguma coisa que toca a gente fala, nossa, isso parece um poema, parece uma poesia, mas de verdade, é uma letra que tem essa característica apaixonante, né? Que a gente escuta e ela entra fácil, mas ela pega fundo na gente. E começa falando de dor, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, que quando eu escuto Milágrimas, parece que eu ganho uma permissão para sentir, seja lá o que for, que tá tudo bem sentir. Lindo isso, Helena. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre o que você estava sentindo quando essa letra, então, surgiu. É que são duas coisas diferentes, né? Tem a base dela, que é meio que uma atitude que eu sempre tive, não só em relação à letra de música, mas também os poemas, que é, assim, se é para falar de dor, tudo bem, mas sempre oferecer algum tipo de saída, ou pelo humor, ou mesmo uma saída, sabe? Sim, nem que seja uma saída inesperada, mas uma saída. Eu comentei com a Isabel que eu não era poeta da desesperança, não, com a Roberta Martinelli, e ela notou isso, porque ela falou, que bacana, assim, não, porque é isso, a gente já tem tanto problema na vida, a vida já é tão difícil, aí se a arte pode enfiar o dedo na ferida, mas desde que sopre, pelo menos. Não é? Dá um beijinho depois para ajudar a curar. Exato, beijinho de mãe, uma coisa. E meio que isso é uma coisa que sempre me pautou. Então, e eu tinha essa frase, só essa frase, a cada 1000 lágrimas sai um milagre. Eu sabia que ela seria uma saída para esse assunto, mas eu não tinha mais nada, sabe? Eu tinha essa frase e essa atitude interna, assim, esse compromisso de não desesperar mais ainda as pessoas. Continuo tendo. Se alguém quiser machucar, machuque. Não é o meu papel. Aí é muito engraçado, porque daí tem um momento, a circunstância que me inspirou, que foi um programa de televisão, na verdade um comercial, do Ministério da Saúde, ensinando a receita do soro fisiológico contra a desidratação. E aí, quando a moça apresentadora falou que você tem que colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, e a medida você fica sabendo porque o sabor é o sabor da lágrima. Aí pronto. Aí tudo aquilo que estava armazenado, que eu queria dizer, casou com essa frase do a cada 1000 lágrimas sai um milagre, porque o sabor da lágrima se tornou o estopim de tudo. Foi estopim. Mas, assim, eu não vou dar parceria para o Ministério da Saúde. Não é sobre isso, é sobre um gosto. É engraçado, porque você falando sobre essa frase que nem tinha a ver com o contexto que estava na sua cabeça quando você estava pensando nessa frase 1000 lágrimas, um milagre, mas que falou, tem o gosto da lágrima, e é engraçado porque todo mundo sabe qual que é o gosto de lágrima, né? A gente involuntariamente vem quase que a sensação na boca, assim, de uma lágrima escorrendo.
Luli, quando você foi fazer a história em quadrinhos para o livro, foi dessa última frase que surgiu todo o resto ou veio do começo? Eu fico pensando, eu gosto de tentar entender processos criativos, assim, porque às vezes eu penso, da onde vem, né? Quando a gente vê pronto, às vezes a gente não imagina da onde começou. Foi por essa frase ou foi por outra, Luli? Não, eu acho que, assim, o norte, assim, para mim era que a solução do livro não fosse assim, porque era eu imaginava essa dor como uma dor amorosa, né? Uma dor que vinha de um relacionamento amoroso infeliz. E aí eu ficava pensando, eu queria que essa personagem, que a resolução esse milagre, né? Essa frase mágica, né? A cada 1000 lágrimas sai um milagre, que ela é um mantra, né? Ela é um mantra, ela é uma mágica, ela te possibilita, como você disse, sentir a dor, mas ao mesmo tempo, né, te diz, não, vai passar, enfim, ela tem ela parece uma mágica mesmo, né? E aí eu falava assim, mas eu quero que essa resolução, esse milagre, não seja um príncipe. Então eu queria que essa personagem, né, que no final o milagre não fosse assim, que como um milagre de Cinderela, um milagre da princesa tradicional, né, cuja resolução do problema seja o aparecimento de um príncipe. Então isso foi o primeiro norte que eu tive, assim, para construir uma historinha, porque quando a Isabel me chamou, ela queria uma coisa narrativa mesmo, né, não queria uma coisa só lírica Então eu falei, não, então vamos fazer uma historinha, tem uma personagem, né, essa personagem chega em casa e tal, e vai elaborar essa dor. E aí no fim, quando eu fui fazendo 1000 tentativas, isso, aquilo, tal, eu percebi que, na verdade, ela começa, né, chegando em casa com uma chuva, né, que é essa chuva que cai em cima dela, que é essa tristeza, né, imensa. E aí, no fim, a resolução assim, dela é quase uma resolução para a pandemia, né? Que depois eu percebi que, assim, ela encontra os amigos, ela sai de casa, encontra... Então, assim, foi muito incrível isso, de perceber que feito durante a pandemia, esse livro, ele tinha tanto a ver com isso, com essa dor nossa de ficar em casa, desse isolamento. E aí, no final, essa coisa que ela mesma produz, né, essa água, no começo a chuva cai em cima dela, alguém falou assim, ela é a única que não está protegida, né, a única que não está de guarda-chuva, né, chegando. E aí eu achei bonito isso, porque realmente, assim, ela está se permitindo, né, sentir essa dor. E no final tem essa coisa que ela encontra as amigas, né? Então isso, assim, que é a grande vontade que a gente tá, né? De encontrar todo mundo, de encontrar as amigas, eu de encontrar a Alice, minha nova amiga, enfim. Então, assim, eu achei que isso foi uma coisa, assim, que eu não planejei e aconteceu. Enfim, não sei direito se eu te respondi. Não, respondeu lindamente, assim, eu fico no papel de não artista, né, no papel só de jornalista, de comunicador, eu fico pensando quantas, eu vou usar a palavra soluções, mas eu não queria que ela ficasse assim, numa cara de que é um band-aid que a gente coloca em cima, mas parece que a gente tem uma solução artística para uma coisa que a gente sente, para uma coisa que a gente vê, e eu sinto isso na letra, que ela percorre um caminho e você vai percorrendo junto com essa pessoa, e no livro também, acho que a Isabel está aqui nos ouvindo também hoje neste podcast, não está aqui falando, mas está nos ouvindo, e acho que foi uma decisão acertada mesmo de construir uma narrativa, porque acho que é um jeito de atravessar a gente entra na história e aí quando você vê, você já está envolvido. Só que eu fico pensando isso, que cabeça de artista, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, soluções não são cartesianas, elas às vezes vêm múltiplas, e eu acho que é difícil a gente não falar do Itamar Assunção aqui, por conta de como transformar isso numa melodia, né, Alice, como foi esse processo. Eu lembro que foi no ano passado, agora foi no ano retrasado, eu já nem lembro, gente, o calendário ficou perdido, que eu assisti a peça do Peri Itamar, em homenagem à obra do Itamar Assunção, e eu fiquei vendo e falei, nossa, quantas referências, quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e como nesse turbilhão, ele é tão fértil, sai tanta coisa desse turbilhão.
Como foi, Alice? Você comentou que no livro você simplesmente foi falando que lindo, que lindo, que lindo. E da letra para a música, foi assim também? Nesse caso, o Itamar não fez. A gente fez muitas músicas junto, assim, lado a lado. Eu dava letra e ele criava melodia, e aí eu fazia as alterações necessárias e tal. Mas nesse caso específico do Milágrimas, eu entreguei a letra para ele e não vi a música, ele não me mostrou a música, eu pedia para ele, ele dizia, tá pronta, eu dizia, tá, me mostra. Não vou mostrar. Eu disse, por quê? Ele falou, porque eu quero te surpreender. E efetivamente ele me surpreendeu. Eu assisti no show, eu vi a primeira vez no show, e eu mesma chorei, porque de alguma forma ele criou uma melodia que ela caminha de uma forma tensa, da mesma forma que junto com essa tensão da letra, que é coisas a fazer para não sofrer, né? Como driblar a dor. E a linha melódica, ela tem essa tensão também. E na hora mas se apesar de banal, chorar for inevitável, efetivamente ele faz uma catarse melódica. Então, menina, não teve como não chorar. Eu só me conformei porque eu olhei em volta e estava todo mundo chorando junto. Então, sabe, assim, eu estou na turma, mas foi uma surpresa. Essa é uma das que eu não vi ele mexer. E tem uma coisa da letra que ele mexeu, que é a cereja. Eu falo, coma só a certeza, e vou em frente. E ele colocou, coma somente a cereja. Tudo bem, era para preencher a métrica, mas ficou tão legal essa cereja, eu acho. Tem uma dose de desprendimento também, né, Alice? Eu fico imaginando que ela ganha, e é isso, ser surpreendida ali, claro que também tinha uma relação de confiança óbvia estabelecida, mas ser surpreendida como outros artistas também olham para uma obra, para uma letra, para um poema ou para um quadrinho também, né, Lolita, tem tudo. E o público também, ao longo desses anos, a música tem 30 anos, é isso? Isso. Eu imagino que muitas pessoas já devam ter chegado para você e contado uma história que às vezes nem era o que você estava pensando quando você estava escrevendo também. Tem essa cumplicidade criada, que de repente a pessoa se acha íntima e fala, eu vou te contar uma coisa aqui que aconteceu na minha vida que tem a ver com Milágrimas. Super, super. Já aconteceu muito, não só com Milágrimas, com outras também. Socorro, por exemplo, já aconteceu. O Itamar gostava de surpreender. Claro, como eu falei, tem um monte que a gente fez junto, mas a primeira nossa, por exemplo, ele não me contou. Na Valha na Liga, eu dei o livro para ele e ele fez tipo uma colcha de retalhos, foi juntando pequenos poemas do livro e compôs uma Valha na Liga. A letra, na verdade, a montagem é dele. Todas as palavras são minhas, mas a montagem é dele. E eu não soube, eu não sabia, ele não me falou. Eu morava em Curitiba, eu vim para São Paulo no final de semana e encontrei um conhecido que disse para mim assim, olha, que bom que você está aí, porque você vai poder ouvir tua música com o Itamar. Eu falei, eu não tenho música com o Itamar. Ele falou, tem sim, na Valha na Liga não é tua? Eu falei, é o nome do meu livro, do meu primeiro livro, olha só, de 80, que eu entreguei a ele em 83, quando a gente se conheceu e virou amigo de infância, né? E aí foi essa coisa, eu fui assistir o show e ouvi pela primeira vez, assim como Milágrimas, 7 anos depois, assim como homenagem que ele fez para mim, por exemplo, da poeta Alice e tal, que ele colocou numa música que eu só soube póstumamente, só ouvi depois que ele tinha ido embora. Ele tinha esse prazer da surpresa, sabe? E eu acho lindo isso, eu acho... Mas não foi isso que você perguntou, né?
Mas eu me senti respondida, porque eu acho que eu escolhi esse nome, Calma, porque eu sempre pensei isso, que o mundo é um lugar bastante desesperador, se a gente começa a olhar. E a gente vai se abastecendo de coisas que podem trazer a gente para esse lugar que é um pouco mais calmo, inclusive para a gente agir no mundo de uma forma diferente. E a hora que eu começo a ouvir sobre o relacionamento de vocês, por exemplo, como era essa troca, essa confiança, esse prazer de surpreender, eu acho que é isso que para mim só me acalma de ouvir. Eu queria perguntar para vocês justamente sobre prazer. A gente falou da vontade de encontrar e a gente não está encontrando, e eu quero participar desse encontro, se vocês permitirem, quando ele for possível, porque vocês são muito maravilhosos. Mas onde vocês têm buscado prazer nesse momento, esse abastecer de uma sensação para a gente seguir em frente e não ser desesperançoso? Agora é o momento de respirar fundo, né? Eu sei. Mas eu tenho vontade mesmo de saber por onde vocês têm caminhado para descobrir isso. Eu acho que a literatura, para mim, tem sido muito... Assim, eu acho que... Porque justamente assim, esse momento de recolhimento, né, a coisa social, ia falar sexual, ato falha, a coisa social trancada, né? Então eu acho que assim tá muito, assim, eu sempre gostei muito de ler, mas eu acho que nesse momento, assim, eu acho que a literatura tem sido uma fonte assim muito... Porque por causa dessa característica da literatura mesmo, de você poder conversar com pessoas que viveram há séculos, né? E essa conversa ser muito silenciosa e muito na sala, né? No quarto, sozinha, né? A literatura é realmente esse momento muito solitário e ao mesmo tempo de conversa e de conhecimento. Então, assim, eu acho que a literatura, para mim, assim, nesses meses foi uma grande companhia. E a música, mas eu acho que mais a literatura. Acho que a literatura realmente me deu, assim, vamos lá, gente. A gente tem... E eu lembro que um pouco antes da pandemia, eu lembro que, assim, quando a gente estava na crise hídrica, né, de São Paulo, e estava toda aquela ameaça e tal, eu falava assim, bom, gente, isso aqui vai, né, eu falava assim, mas eu tenho meus livros, sabe? Eu sempre, quando eu vejo a minha estante, os meus livros, aquilo me dá, assim, uma sensação de que tenho tudo, sabe? Então, é onde a hora que eu falo realmente, tudo bem. E, infelizmente, isso por um lado é maravilhoso, por outro lado também eu acho que a coisa... Como a gente está nesse momento político muito difícil, né, é muito cruel, né, a gente não poder sair para a rua por 1000 razões, né, porque eu quero encontrar os amigos, porque eu quero protestar, porque eu quero... Mas, enfim, estou aqui com a minha estante, sempre. E você, Alice? Eu acho que, assim, continua sendo a arte, mas meio que isso não mudou. Assim, mudou porque eu não estou indo mais a show, por exemplo. Eu ia muito a show, principalmente dos amigos, né? Eu tenho amigas e amigos que compõem e parceiros, parceiras, enfim. Isso era uma atividade que eu tinha e da qual eu sinto muita falta. Também sinto falta de receber pessoas em casa e de ir visitar pessoas. Tirando isso, eu não sinto falta de nada, porque as minhas grandes companhias sempre foram essas: livro, música... filme, que agora com Netflix eu meio que já meio que esgotou a possibilidade por ali, inclusive, mas tem coisas assim diferentes. Por exemplo, eu sempre cozinhei para a família, com filhos, marido e tal, eu cozinhava, e prazerosamente, mas quando eu passei a morar sozinha, eu meio que parei de cozinhar, porque eu não achava graça em cozinhar para mim, só para mim, me dava uma certa... Bom, isso foi há 20 anos, quase 20 anos, quase uma nostalgia, sabe? Quando eu começava a cozinhar e me dar conta de que eu estava cozinhando só para mim, que ninguém ia compartilhar aquilo comigo, me dava uma tristezinha. Agora, por assim, ingerência, pela situação, né? Não dá para sair para
E eu também não acho graça de ficar pedindo comida todo dia, tendo contato, né, com o entregador e tal. Eu voltei a cozinhar e voltei a sentir aconchego no ato de cozinhar. Uma coisa que antes me entristecia, de repente me devolveu aquela coisa, aquela sensação familiar do você estar... Eu resolvi me cuidar como minha família me cuidaria, por exemplo, se estivesse do meu lado. E aí, nisso, voltou o carinho, assim, o ato de cozinhar voltou a ser aconchegante. É louco, né? É louco, e a escolha da palavra não podia ser mais perfeita, é aconchego, né? Essa sensação de aconchego que a gente fica buscando, acho que é a sensação de aconchego que eu sinto ouvindo Milagre, mas quem ouviu esse episódio inteiro, gente, não ouviu a música ainda, por favor, vá lá, pare, dá o play, depois volta aqui que você vai entender muito mais o aconchego de ver um livro e de sentir que esse livro te entende, que você entende esse livro, que você tem uma cumplicidade ali formada, acho que isso é a coisa mais bonita. Queria agradecer demais, esse papo voou, mas que honra poder conversar com você, Alice Ruiz, Luli Pena, muito, muito obrigada por estarem junto aqui no Jornada da Calma. Obrigada a você, e está escalada para o nosso encontro, tá? Não sei quando, mas está escalada. Adorei participar, nossa, eu tô com lágrimas nos olhos aqui, foi bem bonito e brigadíssima. E que bom te conhecer, Galante. Obrigada. Muito prazer. Estarei no encontro, quem sabe com comida da Alice? Vamos ver. Obrigada pela companhia, você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda, de uma forma bem aconchegante. Combinado? Um beijo. Tchau, tchau.